Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, em mais um episódio do Salve. E eu quero te convidar a você pegar a tua pipoca aí, o teu refri, vir até a tela, sentar com a gente aqui na mesa, porque hoje o papo tá bom, hein, velho? Vou te falar que hoje, moleque, os neurônios vai, ó, queimar, hein? É o seguinte, nós temos aqui dois convidados super especiais, eu quero apresentar eles pra vocês. O primeiro todo mundo já conhece, Pastor Rafa, é mais que da casa, seja muito bem-vindo, pastorzão. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. E hoje estamos recebendo um convidado super especial, o pastor Luciano. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, pessoal. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre ciência e cristianismo. Será que tem alguma ligação? Será que é pecado você acreditar na ciência? A gente vai debater tudo isso hoje. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o currículo dos nossos convidados, senhoras e senhores. Pastor Rafa, fala um pouquinho mais sobre aquilo que você tem por formação, voltado para a ciência. Conta aí pra gente. Assim, a gente estava conversando, né, eu acho bom a gente passar um pouco sobre o nosso currículo acadêmico. Isso. Porque, assim como a autoridade espiritual, ela é dada a partir da experiência, a autoridade acadêmica ela é dada a partir das nossas experiências acadêmicas. Perfeito. Eu fiz mestrado na USP em Ciência da Computação, pelo IME. Eu tenho pós-graduação em Religião e Ciência pela ABC2, pela Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Show. Eu tô junto com um grupo de discussão da ABC2 São Paulo, que atualmente ele está se reunindo online, mas provavelmente a gente vai começar presencial. Aí sim. Provavelmente na Renascer. Ó. Mas aí a gente tem uns trâmites ainda lá. Ricardo, beijo. Aí. E ainda tô fazendo umas pós aí no meio do caminho, mas o que é relevante pra conversa é isso, né? Show. A gente conhece razoavelmente sobre os assuntos que a gente teve, inclusive a gente que motivou essa discussão. Exato. Porque eu acho bastante relevante a gente conversar sobre como a gente lida com cristianismo e ciência. Perfeito. Top. Top demais. Agora o currículo dele... Exatamente. O currículo dele vai lá. Senhoras e senhores, pegue sua lista, anote aí. Pastorzão, conta um pouquinho aí sobre sua experiência. Tá bom. Eu sou farmacêutico de formação, então fiz farmácia na Faculdade de Farmácia da USP. Aí depois eu fui fazer pós-graduação. Comecei fazendo mestrado e durante o mestrado acabamos mudando, eu fiz doutorado direto. No doutorado eu fiquei 1 ano fora. Também fui pra... Foi pra onde, professor? Indianápolis, nos Estados Unidos. O cara fez doutorado direto, meu amigo. Geralmente você faz mestrado, depois doutorado. O cara pulou uma parte só porque o cara é bom. Torce pros coaches lá? De Indianápolis? Você conhece. Conheço. Indiana Coates, exatamente. Aí fiquei lá 1 ano e pouquinho, voltei, defendi doutorado, fiz pós-doutoramento. E aí eu participava de um grupo de pesquisa internacional. Tenho 2 alunos de doutorado formados. Mas em 2017 eu deixei a parte de pesquisa e fui trabalhar na indústria, né? Comecei num time médico e hoje eu sou responsável por uma área terapêutica aí dentro da indústria farmacêutica. Top. Uau. E eu fiz 2 cursos no CEAR. Não é qualquer indústria farmacêutica, é uma das top. Ah, é? Pode falar, não? Pode falar, trabalho na Rocha. Aí, ó, top. Então, uma das top do mundo. Segura, hein? Então, falando um pouquinho do meu currículo, fiz 2 cursos do CEAR, de ministro de Justiça e ministro do... Brincadeira. Nada que a gente sabe que você tem currículo. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Não que o currículo de vocês não interessasse, pelo amor de Deus. Mas vamos pro nosso tema. Vamos lá, deixa eu fazer uma introdução aqui de alguém que é totalmente leigo e que tem dúvidas, e talvez as dúvidas para vocês parecem ser bestas, mas para quem tá nos ouvindo talvez faça sentido. Seguinte. Quando você tá na ciência, nenhuma dúvida é besta. Né? Então tá bom. Então sinto mais tranquilo. E se você tem dúvida, nós temos muito mais, né? Então, né? Exatamente. Boa. Então vamos lá. Vamos pegar um pouquinho, eu, por exemplo, né, na escola, eu sempre aprendi um pouquinho sobre ciência, mas aprendi também que, assim, ciência não tinha nada a ver com Deus. A ciência é algo exato, lógico e que não tem nada a ver. E por muitas vezes eu ouvi falar, né, ouvindo um pouquinho algumas coisas na igreja, talvez por não ter o conhecimento todo, as pessoas sempre diziam que, assim, ciência e religião não se misturam. É até um jargão, né, que as pessoas utilizam. Ciência ciência e religião, ciência e o cristianismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu quero entender de vocês, qual a correlação, né, entre a ciência e o cristianismo, né? Sobre aquilo que a gente professa como fé, aquilo que a gente acredita, um Deus criador, os céus e a terra. Qual a relação entre a ciência e o cristianismo? Como que vocês acham que essas duas coisas se falam? Eu vou começar, porque daí depois passa pro
Boa. Graças a Deus. Vamos lá. Tem um dos maiores teólogos de todos os tempos, que é Agostinho de Hipona, ele fala que Deus escreveu 2 livros. Um livro que é chamado de Revelação Geral, Perfeito. que é o universo. Então você olha os montes, até a própria Bíblia fala. Tudo a gente enxerga Deus, né? Tudo que você remete a Deus. Verdade. Então, você olha para um desenho, você sabe o autor daquele desenho. Exato. Você vê uma pintura de Leonardo da Vinci, sem ser a Mona que Lisa. todo mundo conhece, a Mona Lisa. Mas se você vê um do Leonardo da Vinci que não é a Mona Lisa, você vai saber, Tem os traços se não dele. é do Leonardo da Vinci, é de um cara Contemporâneo. contemporâneo. Aham. Então, através das coisas que foram feitas, você consegue ver que existe uma lógica. Sim. Um cara que chegou nessa lógica foi o próprio Aristóteles, que nem cristão era, Aham. né? Mas ele conseguiu identificar. Ele conseguiu falar, não, existe um cara que ele chamou de demiurgo, que Aham. criou todas as coisas, que estipulou todas as regras, Sim. entendeu? Então, o Agostinho de Hipona, ele meio que se baseia nessa ideia de Aristóteles. Perfeito. Né? E ele fala, existe essa revelação geral, ou seja, você consegue ver Deus através do universo, Perfeito. né? De uma forma até obscura, isso é falado inclusive em Romanos, Aham. dessa forma. Acho que é Romanos 2, no capítulo 2 de Romanos. E existe a revelação especial. Que é a Bíblia. Perfeito. Não só a Bíblia, mas as nossas experiências com Deus. Sim. Porque ele vai se revelar pra você. Como Exato. ele se revelou pra Moisés e tal, não sei o quê. Aham. E uma das portas de entrada é a Bíblia. Exato. Então existe essas duas revelações. Perfeito. E aí vem a pergunta. Se Deus escreveu os dois, se é o mesmo autor, Aham. o bagulho tem que se conversar, Sim. Sim. certo? Tem que ter alguma relação. E aí eu jogo pro Pastor. pastor do céu. Vamos lá. Vamos lá, pastor. O que eu acredito, né, o que a gente sempre vê, a ciência, ela tenta explicar o mundo como foi feito, e quem fez o mundo foi Deus. Sim. E aí Deus traz a revelação através da palavra, como o pastorzão aqui acabou de contar para nós. Perfeito. Só que a ciência, na verdade, como funciona, né? Existe uma teoria, existem experimentos que vão se provando na prática, Isso. e toda vez que a gente observa algo espiritual que a ciência não consegue explicar, para mim só mostra o quanto nós somos limitados. E aí eu vou trazer um grande exemplo. Até 200 anos antes de Cristo, Aham. a ciência acreditava que o mundo era plano. Exato. Ninguém... E voltou essa discussão hoje, né? Que acreditava-se que o mundo era plano, Aham. tá Aí certo? teve um grego que calculou o raio da Terra. E teve um grego que calculou o raio da Terra, posteriormente. Se calculou o raio da Terra, a Terra não é plana. Exato. Só que que é interessante você olhar? 1.200 anos antes da ciência mostrar que a Terra era redonda, Aham. o livro de Jó já falava. É. Ou seja, quando o homem ele consegue evoluir um pouquinho, ele consegue começar a explicar aquilo que são os princípios espirituais, ou aquilo que já está revelado na palavra. Sim. Então eu acho que quando a gente vê essa desconexão entre ciência e religião, só mostra a nossa infinita incapacidade de compreender Deus e o mundo como foi feito. Exato. E eu vou te trazer mais um outro exemplo, né? E esse é um exemplo um pouco mais atual. Aham. Eu vou falar de epigenética, não sei quem aqui já ouviu falar de epigenética. Você pode né? até Então- explicar pra gente, porque... Por favor. Essa daí eu perdi. Então, olha que interessante, né? Até uns 10, 15 anos atrás, se acreditava que tudo que a gente tem de característica humana era passado para os nossos filhos através de um conceito genético. Perfeito. E aí, genética todo mundo já ouviu falar, correto? Aham. Sim. Epigenética é uma ciência que surgiu há uns 10, 15 anos atrás, como eu comentei com vocês. Só que a epigenética começa a mostrar que muitas das características que a gente adquire na nossa vida, ao longo da nossa caminhada, a gente consegue incorporar não de forma genética, mas de forma epigenética, ou seja, como que o nosso organismo lê a codificação genética e que essa epigenética a gente passa de pai para filho. Caramba. E aí começa a se explicar um conceito que a gente já ouviu falar de maldição hereditária, não vamos entrar em detalhes, Sim, o sim. que é, Aham. mas é um conceito que está na Bíblia e que a ciência sempre negou isso. Agora, Não só aí, maldição, mas como bênção também. É, é uma Características bênção, hereditárias, né? tudo que você... até Davi, né? A gente vê que Davi, ele abençoou toda a sua geração pela sua fidelidade. Exato. Isso a ciência não conseguia provar. Sim. Agora, pela epigenética, que é uma ciência muito recente, 10, 15 anos atrás, isso já está comprovado. Então, toda vez que eu vejo, né, alguém que fala assim, existe uma desconexão completa entre ciência e religião, eu falo, não, conforme o homem vai evoluindo, Ele a vai gente vai descobrindo, conseguindo né? entender melhor Deus. Exato.
Mas glória a Deus que dentro da igreja a gente conhece a verdade, a gente Sim. conhece a Bíblia, e a Bíblia não é um livro de teoria, é um livro de verdade. Exato. Ao passo que a ciência são teorias que tentam chegar naquilo que é a verdade. Exato. Porque tanto como o Agostinho de Hipona falou, né? Aham. Ou se você quiser o nome que mais conhecido, o Santo Agostinho, Aham. é o Santo Agostinho, Sim, tá? sim, O Santo Agostinho aham. de Hipona, que era negro, inclusive. Aham. Ele era bispo do norte da África. Top. Ali, acho que Marrocos. Né? Aham. Depois procura lá, procura. Não, ele é muito famoso. É. Ele é um dos maiores É. teólogos da humanidade Aham. de todos os tempos, né? Ele, o... Como é que era o nome? Aquino e tal. Isso. Por isso que ele chama de revelação, né? Tanto a revelação geral quanto a revelação especial. Aham. Porque você vai evoluindo no conhecimento. A humanidade como um todo, Perfeito. ela vai evoluindo no que ela vai descobrindo, tanto de Deus quanto do universo e fazendo ligação com Deus, Perfeito. né? Por exemplo, ele falou de epigenética de 15 anos atrás. Há 30 anos atrás você não tinha visão apostólica. Sim. É uma revelação que foi... Por que, dado no meio do que caminho. parou de existir apóstolos? Aham. Isso é uma pergunta que eu tenho. Sim. Que eu não parei pra estudar. É. Porque esse talvez eu precise. Tinha mestres... Não, porque talvez eu tenha que estudar um monte de coisa antes pra Aham. começar a estudar isso, Sim. né? Um dia eu pretendo fazer bacharel e mestrado e doutorado em teologia, daí pra justamente pesquisar esse tipo de coisa. Exato. Por que não existe mais apóstolos? Sim. Porque... Entendeu? Verdade. E existe uma ruptura. Sim. Aí depois de 30 anos pra cá, houve a revelação Aham. do apostolado. apostolado, Uhum. né? Que Da aqui no igreja Brasil, protestante, né? que aqui no Brasil foi personificado no apóstolo Estevão, Aham. e foi uma revelação que trouxe para a igreja brasileira, não só para a igreja apostólica, mas Sim. para a igreja brasileira como um Exato. todo, uma nova visão, uma nova revelação de quem Deus é, Perfeito. entendeu? Foi muito interessante você falar sobre isso, pastor, sobre a questão da evolução, porque tem também uma discussão, aquela discussão bem básica sobre evolução e a criação, né, de Deus. Então, uma galera vai na tese lá que tudo foi criado por Deus realmente, outros que foi a evolução do macaco pro homem. Vamos fazer um podcast só sobre isso, mas se Isso. você estiver curioso, ó, Aí, ó, já faz a Dicionário de propaganda Primeira aí. Coisa, aqui tem artigos sobre cada uma das visões de criacionismo, que são 4. Perfeito. Tem 4 visões. Não tem uma só. Né? Criacionismo e a visão. Sim. Inclusive, Darwin, quando escreveu a teoria da evolução, Isso. ele era cristão. Ele não deixou de ser cristão. Aham. Ele deixou de ser cristão porque ele teve um problema em entender a morte do pai e da filha. Certo. Então foi uma coisa bem pessoal Conflito dele. pessoal, aham. Não foi por causa Da tese. da tese dele. Aham. Por causa da tese dele, ele continuaria cristão. Sim. E aí eu queria trazer para vocês, né, porque essa foi uma experiência que eu tive com a teoria da evolução, Isso. teoria, nós que acreditamos no criacionismo, né? Exato. E aí, por que eu vou contar isso? Provavelmente muitos de vocês que estão nos assistindo já foram confrontados, Já. né? Começa na faculdade, É. começa no primeiro emprego, e aí vocês imaginam, né? Eu entrando no laboratório para começar a fazer, né? Porque eu estava ainda sonhando Ainda com mais meu- ele que é fármaco, que trabalha com uma Exato. evolução ali, manja. Exato. E aí eu lembro que na época eu entrei no laboratório, a minha chefe, sei lá, 2, 3 semanas depois, me chamou numa sala, porque ela descobriu que eu era cristão. Aham. E ela me botou lá, fechou a sala e falou assim, eu queria conversar com você. A conta não tá batendo. Eu queria conversar com você. Aqui, você sabe, né? A gente forma cientistas, né? Eu entendo, enxergo, pelo tudo que a gente já mostrou aqui, você vai ter uma carreira muito promissora. Sim. Mas eu queria te perguntar, você acredita no criacionismo? E aí foi literalmente, né, eu fui Que literalmente conflito. confrontado com aquilo que eu creio, com aquilo que é Aham. o meu princípio. Sim. E eu fiquei firme, eu falei, sim, eu acredito. E eu lembro que naquela época, né, ela ficou assim até um pouco transtornada, e Aham. ela trouxe, olha, Luciano, na verdade, você sabe que toda ciência se baseia em evolução, e que, na verdade, essa é uma grande mentira, não é verdade. Olha. Tá bom? Depois aí vai ter um outro podcast. Isso, vamos se aprofundar. Com me certeza, chamar, pelo então, amor de Deus. Vamos repetir, vamos mas que foi interessante, e até então eu não conhecia ainda direito, mas basicamente o que aconteceu? Eu falei, sim, sou. Ela falou, você nunca vai conseguir ser um bom cientista. E ali ela ficou transtornada, fechou a porta, abriu a porta e foi embora para casa. Vocês Nossa, que acreditam? decepção pra ela, né? Foi realmente uma decepção. Ela era uma mulher, imagina, né? Super renomada, conhecida, foi uma das pessoas que mais estudou na época asma no Brasil.
E, posteriormente, ao longo da carreira, conforme eu fui trabalhando, foi interessante ver como que foi mudando a percepção dela sobre Deus e sobre a igreja. Sim. Infelizmente, ainda hoje ela não aceitou Jesus Aham. Cristo, mas uma pessoa que era completamente ateu, ela no final falava, vai com Deus. Olha, que legal. Deus te abençoe. E eu entendo Uau. que isso foi muito pelo meu posicionamento. Exato. E pelos frutos que Deus foi me dando ali na minha caminhada. Então, por que Sim. que eu trago isso para vocês? Nós vamos ser confrontados o tempo inteiro. Sempre. Essa é a nossa vida e a vida do cristão. E aí a gente não tem que usar a ciência para explicar, Pra provar para algo, provar né? Deus. E É. aqui a gente está contando alguns exemplos só para mostrar como que nós somos infinitamente melhor da sabedoria de Deus. Sim. Mas se a gente permanecer firme nos nossos valores, Deus sempre vai nos honrar. E as Exato. pessoas vão ver Deus através de nós. Exato. A grande questão é, a gente tem que entender para que serve a ciência e para que serve a Bíblia e Aham. qual que é o intuito dela. Porque Deus escreveu cada um deles com um propósito. Sim. O que a ciência faz? Ela diz como funciona o universo. Perfeito. Como funciona? A evolução funciona assim, os raios do Sol funcionam dessa forma. Se você fazer lá a fissão nuclear, pau, explodir o bagulho, é assim que vai Aham. acontecer. Partículas e tal, e não sei o que. Fótons, televisão, eletricidade, pá. Sim. Dessa forma, o universo funciona assim. Aham. Como funciona? Agora, a Bíblia e depois o estudo de quem Deus é, que é Sim. através da teologia, que é a teoria, é o que a gente chama de mãe das ciências, e não sou eu que falo, são Aham. outras pessoas, obviamente, fala que assim, o objeto do estudo da teologia, que é o próprio Deus, ele é infinito. Sim. Ele é Exato. infinito e é tipo assim, Não tem um depende ponto dele. final, né? Não, depende dele, Aham. entendeu? De se revelar. Qual que é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia não é escrever como o universo funciona. Sim. Perfeito. Ou pelo menos, não do jeito que a ciência tem. Exato. Ela dá pitacos ali, né? Não, porque é o mesmo universo. Aham. Mas o que ela tenta falar? Ela quer falar assim, ó, como você se relaciona com Deus. Exato. Como é que um ser humano, ele faz pra ter um relacionamento com Deus? Sim. Como é que ele faz pra ter um relacionamento com outro ser humano? Exato. Então, do que a Bíblia vai tratar? Ela vai tratar de inveja, Uhum. ela vai tratar de egoísmo, egocentrismo. Mais do homem, né? O Deus Se você- revelado no homem. Não, do homem, Aham. né, de todas Sim. as características e, ó, se você começar a andar com Deus, você vai ter mais amor, paz, Sim. alegria, Aham. domínio próprio e tal, não sei o quê. E tudo isso que gira em torno do quê? Do nosso relacionamento com Deus. Exato. Não é mais mas focado pra- no... Mas assim, mas pra isso faz sentido. Então, aquilo que tá escrito em Gênesis e tal, isso vamos abordar melhor no outro Aham. podcast. Mas assim, qual que é o objetivo daquele? É falar que Deus criou Sim. todo o universo. Sim. Aquele é o objetivo principal. Exato. O objetivo é, como Deus criou. Não. Exato. É Tanto o Criador é e que- Salvador. né? Tanto é que tem tanta figura de linguagem aquele texto de arquitetura de poesia Aham. e tal, que você não pode falar que aquilo é um texto científico. Sim. Mas tem uns paralelos. Tem uns paralelos. Mas não é científico. Aham. E sabe o que é interessante também, né? Se a gente for ver o período que a Bíblia foi escrita, quais que eram os contexto. repertórios do humano para Exato. entender aquilo que estava lá? Exato. Ninguém sabia física quântica, É. ninguém sabia a teoria da matéria, por Sim. exemplo. Então, é a mesma coisa quando a gente fala, né? Por exemplo, o apóstolo João, que teve a visão lá do Apocalipse, Isso. ele teve que explicar o Apocalipse para as pessoas que não sabiam que era um iPad, É. que não sabiam que era um celular, Aham. que não sabiam da tecnologia que você tem hoje. Sim. Então, existe toda uma figura de linguagem, e que limita a gente compreender na essência o que, por exemplo, hoje a ciência explica. Aham. Ou Tá abre claro. um leque de explicação muito maior, porque é uma Perfeito. coisa mais complexa. Exato. O mundo espiritual é um troço complexo, meu amigo. Sim, com certeza. Com Você não vai Mas- explicar, tipo assim, direto. É. Desculpa. Não, perdão, mas não invalida tudo aquilo que é verdade espiritual. Sim. Acho que é isso que a gente, como cristão, a gente tá um passo à frente. Exato. Porque a gente entende, existe a ciência, e a ciência está tentando caminhar para lá, mas a gente conhece, e a ciência é feita por teorias, Aham. mas a gente conhece a Bíblia, que ela é a verdade, a palavra Exato. de Deus. Pô, eu pelo menos, né, eu fico tão feliz quando, por exemplo, né, encontram um resquício de alguma coisa lá em Israel, porque prova aquilo que tá já revelado pela palavra, né? É muito louco essa ligação, assim, né? Não só isso, como na ciência, né? Exato. Por exemplo, até 1950 existe um debate gigante sobre justamente o Big Bang. Sim. Porque o Big Bang era a visão que puxava mais
o criacionismo. Aham. Deus criou o universo a partir de um nada Exato. e puf, Aham. né? Enquanto que, cara, prêmios Nobéis naquela época, não, o universo é estático, ele é todo paradinho aí e tal, não sei o quê. Aí depois viram que não era verdade. Exato. Não, e é tão interessante, o pastor que conhece dos números vai me falar muito melhor do que eu, mas Aham. ali a grande explosão aconteceu em microsegundos, né? É, tipo assim, num tempo que a gente não consegue nem mensurar. Aham. 10 elevado a menos 16. Ah, mas já. eu sabia que ele, que era numérica, ia saber explicar melhor. Mas qual que é o grande ponto? Né? Numa fração tão ínfima de segundo, que exatamente significa foi um milagre. Exato. Como Exato. que tudo aquilo se explodiria daquela Sobrenatural. forma para acontecer e se formar o que nós temos hoje? Outra É. pergunta para o nosso pastor que entende tudo aí dos números. Qual que é a proporção de uma explosão que aconteça tudo do acaso se formasse tudo que se conhece hoje? Então, leis da física, né? Vamos lá. Existem 4 leis da física básicas, que é a gravidade... Qual que é a chance, né? Tem a gravidade, nuclear forte, nuclear fraca e eletromagnetismo, Certo. tá? Existem constantes no universo, umas 200 e cacetada, que se você mudasse nada, Acabaria com tudo. a força nuclear forte seria tão forte que voltaria tudo pro... Nossa. Ou a força nuclear forte, que é a que mantém o núcleo do átomo junto, seria tão pequena Aham. que não daria pra formar uma molécula. Que loucura, cara. Que não daria pra formar... na verdade, não daria pra formar átomos complexos como, por exemplo, o oxigênio, Aham. o carbono. E É aí, tudo cara, muito perfeito, né? Como que tanto pode é que ser tem... tão ao acaso Exato. assim? Então, isso Tem um é- livro do Alistair McGrath, que é um dos grandes nomes do relacionamento entre religião e ciência, Aham. que é assim, ajuste fino do universo. Que ele vai passando por essas constantes Sim. e falando, ó, pá, não sei o que, e vai mostrando, cara, é tudo... É, milimétrico, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, né? A gente, coisas básicas assim, né? Eu fico pensando muito no funcionamento do corpo humano. Isso me impressiona muito, assim. De um órgão ligar ao outro e se esse daqui parar, afeta o outro. Então, assim, o organismo é muito perfeito, cara. Não tem como não ter sido pensado e criado por alguém. É, tipo, a mesma dor no coisa... pé, dor no pé dá dor de cabeça, né? Exato. Você caiu um troço no teu pé dá dor de cabeça, Cara, né? é muito louco. Aí você pensa, por exemplo, na distância do Sol pra Terra. É perfeito o grau que o meu corpo aguenta. Beleza que tá tendo agora os aumentos e tal, mas é perfeito com aquilo que, se fosse, igual a gente tá falando, 1 centímetro, sei lá quanto, a mais ou a menos, já faria muito mal pro meu corpo. Então, você vê que toda a criação é única e exclusivamente assim, voltado pro humano, né? Tudo que Deus criou, eu acho que foi exatamente sobre isso, sobre o relacionamento perfeito com o homem, né? Então eu vejo que tudo isso realmente coopera pra mim, né? Toda a criação de Deus foi pensando em mim. Não, e eu sempre falo, né? Assim, eu tenho alguns problemas com essa, assim, pensando na gente. Aham. Eu sei que Deus queria criar a gente, Isso. mas não foi criar na gente, ele queria criar a gente, Exato. mas ele queria criar um universo onde a gente pudesse sobreviver. É um berço pra criança. Exato, porque assim, se a gente começar a pensar que Deus Não que eu criou o bagulho sou o pra centro gente, de nada, nós não, exato. entra naquele ponto, não, nós somos o centro Não, do universo. não é nesse isso, quesito, entendeu? exato, mas eu vejo o cuidado de Deus comigo, Ah, assim, sim, não é? isso sim, Nesse isso ponto sim. de assim, cara, Deus pensou em tudo pra que... Por que isso? Aí a gente vai cair naquilo que a gente tava conversando em off, que é as visões, as visões de Deus, Sim. né? Que é, quando você vai interpretar a realidade, você tem 3 visões. Aham, A visão deísta, perfeito. que é aquela visão de que Deus criou tudo, ele apertou o botão ali play e o bagulho E se saiu virem. andando. A visão teísta, que é Deus, ele criou tudo, Aham, e só que o universo precisa dele pra pra ser gerido. ser gerido, Uhum. entendeu? O universo se alimenta dele Sim. e tal, e gira porque ele sustenta tudo como... porque a Bíblia fala, né? Perfeito. Ele sustenta tudo com as próprias mãos. Exato. E tem a visão trinitária, que é tudo que o teísmo faz, mas mais, que é Deus criou tudo Relacionamento. isso pra se relacionar conosco. É isso. É muito impressionante. Isso A Bíblia é a prova disso. me choca, isso, cara. Porque Deus, ele criou todo o universo pra quê? Pra que você pudesse chegar pra ele e falar, Abba Pai. É uma condição perfeita pro relacionamento, né? Exato. E aí o homem se distancia de Deus, né? E a É. vida de Jesus Cristo é exatamente para que cumpra-se esse propósito inicial de Deus Exato, de relacionar do relacionamento. com Que o homem. venha- Isso é muito que- forte. Muito Que forte. faça o seu reino
e que seja feita a tua vontade, assim na terra Como é no céu. Ou seja, você pega os dois, puf, Exato. e junta. Isso é Jesus, muito louco. ele veio pra, É, entendeu? que Pra loucura, fazer, né? pra de novo a gente entender que é uma coisa só. Exato, exato. E assim, tem muito... Acho que o cristão, ele se pega muito em tentar provar aquilo que ele crê através de números, de estatísticas, de comprovações, né? Vocês acham que a gente precisa realmente entrar nesses debates? Você acha que é importante o cristão estar mais aprofundado na ciência? Não para provar, mas para ter o conhecimento geral de todas as coisas. Pode ser que através da ciência tenha uma revelação nova do Senhor. O que vocês acham nesse aspecto? Aquela visão da revelação geral, que Deus ele se revela através da natureza, ela guiou toda a ciência até o modernismo, Certo. né? Uhum. Então, tipo, se existem universidades ao longo de toda a Europa, Sim. todas criadas no meio da Idade Média, né? Uhum. Então, ó, o seu professor falou errado, tá? A igreja gostava de universidade. Exato. Tanto é que ele construiu todas. É. Né? A Universidade de Coimbra, que é uma das mais velhas, é de 900 e Acho lá. que Harvard é é cristã, não é? Não, Alguma coisa assim? Harvard, não, várias era, são cristãs. né? Várias são cristãs. Uhum. Mas eu tô falando das velhas. 900. 900 é na metade do que a gente chama de Idade das Trevas. Sim. Entendeu? E os caras acharam que tinha que construir uma universidade. Uhum. Por quê? Pra trazer conhecimento. Exato. Porque fazia sentido fazer assim, se eu entender um pouco mais da revelação geral, eu vou entender um pouco mais da revelação especial. Sabe por quê, pastor? Entendeu? Deixa eu só dar um negocinho aqui. Eu acho que as pessoas têm medo. Tem medo de se aprofundar, por exemplo, na ciência e se perder do caminho, assim, cara, se eu me aprofundar aqui, será que eu não vou parar de crer? Será que eu não vou... Não sei, eu sinto às vezes... Mas por olha isso o que- pastor, ele se entuchou na Exato, ciência, velho. é o exemplo. Não, mas por isso que essa visão pra mim é muito clara, né? Uhum. Se a gente que conhece a ciência, a gente é da igreja, a gente tem um todo. O todo, Porque a ciência é um monte de teoria que fica tentando se provar. E aí, pessoal, quantas teorias da ciência, depois de 20, 30 anos, elas caíram porque se viu que aquilo não era verdade? Sim. Então é interessante, se a gente tiver sempre esse prisma de, beleza, não tem problema, vamos estudar ciência, vamos aprofundar, porque a gente vai entender como que o conhecimento humano foi se formado. Mas o objetivo final, a grande verdade, ela está na revelação da palavra. Exato. E quando eu falei lá no comecinho, né? Então o homem, ele tá... nós que somos da igreja, estamos um passo, 2 passos à frente, porque a gente está entendendo como que são formadas as teorias, mas a gente conhece a verdade Sim. plena, que é a palavra. Então, assim, não dá para se perder, Aham. porque senão a gente está negando a própria essência, Exato. aquilo que é a verdade. E aí, aquele que se perder, a gente precisa listar aqui. Eu posso trazer uma lista infinita de quantas teorias que a gente tinha certeza absoluta e que depois elas foram A derrubadas. lei da gravidade é uma delas. Exato. A lei da gravidade mudou 2 vezes. Sim. E aí eu vou trazer uma outra perspectiva da sua mesma pergunta. Né? E Perfeito. será que a gente entra em embates técnicos falando de Isso. ciência com alguém que é ateu? Aham. Aí eu volto para a palavra, porque a palavra fala que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Exato. Então, Se a pessoa te der abertura, você fala. Então, é o Espírito Santo. Então, quem convence é o Espírito Santo. Não, eu não vou entrar num embate. Entretanto, eu acho que, assim, ter um pouco de conhecimento, onde a gente consiga trazer, olha, você está falando que a ciência derrubou a ciência derrubou a religião, mas existem esses experimentos. Então, assim, você consegue trazer à luz alguma coisa, mas nunca querendo tomar aquilo que é o lugar de Deus. Sim. Porque a salvação, ela é algo de Deus. Exato. Quem A gente convence, pode, né? quem convence é o Espírito Santo. Exato. A gente pode se usar de algumas bases para começar uma conversa, criar abertura, como o pastorzão aqui trouxe, mas o convencimento ele vem sempre pelo Espírito. E glória a Deus que quem está se aprofundando vai ter a ciência e vai ter a palavra. Exato, eu acho que é um lugar que muitas pessoas não conseguem chegar. Por exemplo, as pessoas eu acho que têm medo pô, vou pregar para um cientista, o cara entende de muita coisa e tal. Mas se tem um cientista que é cristão, que crê, aquele cara ele vai parar para ouvir, né? Porque ele tem um conhecimento ali, pelo menos perto, tem um entendimento, né? Perto daquilo que ele já tem. Então acho que é um lugar, o cristão tem que tomar esse lugar também, né? Tem que ter o desejo de também ter esse conhecimento, né? Hoje em dia, nas universidades brasileiras, Aham. você tem aparecido mais os cristãos na ciência. Isso. Ó, só pra você ter noção, 75% dos prêmios Nobel, Aham. 55% é de cristão e 25%, e mais ou menos 25% é de judeu. Ou seja, Que é impressionante. 75%, quase Isso 80%. explica muita coisa. Quase 80% é de gente que acredita em Deus Exato. mesmo, né? E aí eu poderia listar uma cacetada de gente. Sim. Mas a grande questão é, se você tá mudando a sua cosmovisão, Uhum. porque você tá estudando ciência, Sim. e você tá se afastando de Deus, não é
porque você tá estudando ciência. Aham. É porque você não tá buscando Deus em primeiro lugar. Porque poderia ser ciência ou filosofia ou o que for, né? Qualquer coisa. Exato. Se você buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Sim. o resto vai ser acrescentado. Exato. E você vai conhecer mais de Deus e mais da ciência. Exato, Hã? exato. E um interliga o outro, né? Nunca você vai perder, né? Exatamente. Que louco, que top. Gente, eu queria ficar aqui mais pelo menos umas 2 horas. A gente tem que chegar ao fim, a reta final aqui. Mas vamos encerrar de uma forma que se fosse, né? Se vocês pudessem, sei lá, né? Falar pro jovem, né? Como que ele deve procurar mais conhecimento, como que ele deve buscar a forma. O que vocês aconselhariam para eles, né? O ET Bilu, ele puxa um versículo da Bíblia que fala: busque conhecimento. Exato. O povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra e falta de conhecimento. Sim, Entendeu? Então busca, porque isso vai te aproximar de Deus. sim. Tanto a ciência quanto estudar a Bíblia. Uhum. Cara, não adianta nada você que se entuchar de estudar ciência e você não lê a Bíblia todo dia. Exato. Você vai se encher de uma coisa e se esvaziar de outra, né? É o equilíbrio, né? E eu tenho duas perspectivas. Eu acho que assim, nós como cristãos, e eu gostei muito da tua fala, Sim. que a gente precisa ocupar os lugares. É. E nós somos igreja, pessoal. A gente é igreja não só dentro da igreja, Sim. mas a gente vai ser mais igreja quando nós formos cristãos aonde nós estivermos. Então, se você estudar, se preparar e ocupar lugares diferentes, vai ser diretor de uma empresa, vai ser um grande cientista, vai ocupar os grandes lugares. É o campo missionário, né? Exato, você vai estar cumprindo o papel e o chamado do Senhor. Você vai ser igreja e vai ser destaque para que mais vidas possam olhar para você e se converter. E aí, qual que é a segunda nuance que eu queria trazer? A gente nunca pode, eu adorei também que o pastorzão aqui trouxe, a gente nunca pode perder o que é o primeiro lugar, o que é o foco. Perfeito. Então eu tenho que buscar palavra, eu tenho que buscar conhecimento, eu preciso ocupar lugares, mas não por isso, mas porque eu quero levar o evangelho. Exato. Então a gente não pode perder nunca. O principal é ter em primeiro lugar a nossa relação com Deus. Sim. Se a gente tiver isso muito sintonizado, cara, você pode estudar, você pode ir para onde for, porque você vai ser só benção. Porque o próprio estudo da ciência vai falar: putz, cara, como Deus é top. Exato. Como Exato. Deus é top. Então, assim... Não, vocês falando aqui já me deu um negócio aqui que, pelo amor de Deus. Cara, cada vez que você estuda mais, você sabe muito que louco. você sabe menos. Sim. Porque daí você... É. E você vai sabendo assim, e você vai vendo que, cara, Deus pensou em tudo. Exato. Deus pensa Que em Deus incrível a gente serve. E mesmo assim, ele liga pra você. Verdade. Exato. Um Deus E mesmo tão assim, grande que criou ele absolutamente quer conversar tudo. com você no seu quarto. Isso é incrível. Top. Gente, eu acredito que como você quer um próximo episódio sobre ciência e o cristianismo, é ou não é? Então, se preparem, a gente vai ter mais episódios, a gente vai aprofundar alguns temas mais específicos, né, pastor? Universo, corpo humano, acho que dá pra gente, sabe, abrir esse leque. E eu quero muito que você acompanhe junto conosco, tá bom? Pastorzão, muito obrigado. Salve. Pastor Luciano, é o primeiro de muitos, a gente acredita nisso. Pra mim Por foi uma favor. honra, obrigado pelo convite e conte comigo sempre. Foi um prazer. Salve. Top. Gente, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Ó, e só pra não se esquecer. Meu Deus, até travei aqui. Não se esqueça. Se inscreve no canal, dá o seu joinha. E E maratona tamo os junto. vídeos. Isso, e compartilha com geral aí, porque esse tema aqui é incrível. Fechou? Tamo junto, um forte abraço e é nóis. Valeu, obrigado, pessoal.